Peguei minha irmã mimada aos beijos com meu namorado uma semana antes do casamento dela. Não aguentei e liguei para o noivo. Achei que ele tivesse ignorado, mas ele fez um grande anúncio no dia do casamento. Eu, mulher de 28 anos, estava em uma situação difícil com minha irmã, 26 anos, e meu namorado, 29 anos. O casamento da minha irmã estava se aproximando e percebi que ela estava agindo de maneira estranha ao redor do meu namorado. A princípio, não era nada óbvio, apenas pequenas coisas que me deixavam desconfortável. Começou com comentários sutis, como ela rindo demais das piadas do meu namorado, mesmo quando elas não eram tão boas assim. Ela também encontrava razões para tocá-lo casualmente, como colocar a mão no braço dele enquanto conversava ou esbarrar nele acidentalmente ao passar. Era sutil, mas estava lá. Eu tentei conversar com meu namorado sobre isso uma noite, depois de um jantar em família em que minha irmã havia sido particularmente insinuante. Você notou como a Sarah estava agindo hoje à noite? Perguntei a ele. Ele parecia confuso. O que você quer dizer? Expliquei o que havia percebido, as risadas, os toques, os olhares. Ele ouviu, mas depois apenas deu de ombros. Acho que você está exagerando. Ela provavelmente está só animada com o casamento, é inofensivo. Mas para mim, não parecia inofensivo. Eu não conseguia me livrar da sensação de que algo estava errado. Decidi ficar mais atenta, esperando estar errada. As semanas seguintes foram tensas. Toda vez que estávamos ao redor da minha irmã, eu a observava como um falcão. Notei cada vez mais pequenas coisas que me incomodavam. Ela sempre se sentava ao lado do meu namorado quando podia e encontrava desculpas para pedir ajuda dele com tarefas relacionadas ao casamento, mesmo com eu estando lá. Um dia, estávamos na casa dos meus pais para um churrasco em família. Fui ao banheiro e, quando voltei, vi minha irmã e meu namorado conversando discretamente em um canto do jardim. Eles estavam perto demais, e minha irmã estava rindo de algo que ele havia dito. Quando me viram, rapidamente se afastaram e minha irmã saiu de perto. Eu me senti mal, com náuseas. Queria confrontá-los ali mesmo, mas não queria causar uma cena em um evento de família. Em vez disso, esperei até chegarmos em casa naquela noite. O que você e a Sarah estavam conversando mais cedo? Perguntei ao meu namorado, tentando parecer casual. Ele parecia surpreso com a pergunta. Só algumas coisas do casamento. Ela estava pedindo minha opinião sobre a seleção de músicas. Levantei uma sobrancelha e perguntei: isso exigia que vocês ficassem tão perto um do outro? Ele suspirou. Não começa de novo. Eu já disse que não tem nada acontecendo. A Sarah só está sendo amigável. Eu não consegui mais me segurar. Amigável? Ela está praticamente se jogando em cima de você e você não está fazendo nada para impedir. Ele parecia magoado. O que você quer que eu faça? Ela é sua irmã, estou tentando ser gentil com ela. Não posso simplesmente dizer para ela se afastar. Eu respondi: você poderia estabelecer alguns limites. Poderia deixar claro que você não está interessado. Ele insistiu: mas eu não estou interessado. Não há nada para deixar claro. Você está vendo coisas que não existem. Nós discutimos por um tempo, mas não chegamos a lugar nenhum. Ele continuou insistindo que eu estava imaginando coisas e eu não conseguia fazê-lo ver o que era tão óbvio para mim. No final, fomos para a cama irritados e frustrados. No dia seguinte, decidi que precisava falar diretamente com minha irmã. Liguei para ela e perguntei se poderíamos nos encontrar para um café. Ela concordou, parecendo alegre e alheia às minhas preocupações. Nos encontramos em um pequeno café perto do apartamento dela. Eu estava nervosa, minhas mãos tremiam levemente enquanto mexia o café. Minha irmã falava animadamente sobre os planos do casamento, sem notar meu desconforto. Finalmente, eu não aguentei mais. Sarah, interrompi, precisamos conversar sobre algo. Ela me olhou surpresa com meu tom sério. O que houve? Respirei fundo. Notei como você tem agido ao redor do Tom ultimamente, disse, referindo-me ao meu namorado. As insinuações, os toques, a maneira como você olha para ele. Isso precisa parar.
O rosto dela passou por uma gama de emoções, surpresa, confusão e depois raiva. Do que você está falando? Exigiu. Eu não estou dando em cima do tom. Sim, você está, insisti. Talvez você não perceba que está fazendo isso, mas está, e isso está me deixando muito desconfortável. Ela riu, mas não foi um riso feliz. Você está sendo ridícula. O tom é praticamente da família. Eu estou só sendo amigável. É mais do que isso, disse. Você sempre encontra desculpas para estar perto dele, para tocá-lo. Você ri de todas as piadas dele, até das ruins. É óbvio o que você está fazendo. O rosto dela ficou vermelho. Eu não posso acreditar que você está me acusando disso, especialmente logo antes do meu casamento. Você é mesmo tão insegura assim? As palavras dela me machucaram, mas continuei. Isso não é sobre insegurança, é sobre respeito. Você está ultrapassando um limite e isso precisa parar. Ela se levantou abruptamente, arrastando a cadeira ruidosamente pelo chão. Eu não vou ficar aqui ouvindo isso, disse. Você está sendo paranoica e ridícula. Se você não consegue confiar na sua própria irmã, esse é o seu problema, não o meu. Ela saiu do café, me deixando sentada sozinha. Eu me senti horrível. Será que eu havia cometido um erro? Eu estava sendo paranoica? Quando cheguei em casa, meu namorado estava lá. Ele percebeu que algo estava errado assim que entrei. O que aconteceu? Perguntou. Contei a ele sobre minha conversa com Sara. Enquanto eu falava, o rosto dele ficava cada vez mais preocupado. Quando terminei, ele suspirou profundamente. Acho que você cometeu um grande erro, disse. A Sara vai ficar muito magoada com isso, e logo antes do casamento dela também. Me senti na defensiva. Então você está do lado dela? Ele balançou a cabeça. Não estou do lado de ninguém. Só estou dizendo que realmente não acho que a Sara estava flertando comigo. E mesmo se estivesse, o que eu duvido, confrontá-la dessa forma não foi a melhor maneira de lidar com isso. As lágrimas começaram a brotar nos meus olhos. Então o que eu deveria ter feito? Apenas ignorado? Ele se aproximou e me abraçou. Você poderia ter conversado mais comigo sobre isso ou talvez falado com a Sara de uma maneira menos acusatória. Agora ela provavelmente vai ficar chateada com nós dois, e isso vai tornar o casamento muito estranho. Eu me afastei dele, então, a culpa é toda minha? Ele suspirou novamente. Eu não disse isso. Só acho que você pode ter exagerado um pouco. Discutimos mais um pouco, mas ficou claro que não íamos concordar. Eventualmente, ele foi para a cama, me deixando sozinha com meus pensamentos. Os próximos dias foram tensos. Minha irmã não falava comigo. Meus pais ligaram querendo saber por que Sara estava tão chateada. Tentei explicar, mas dava para perceber que eles também achavam que eu estava exagerando. O casamento estava se aproximando e eu não sabia o que fazer. Eu deveria ser uma das madrinhas, mas agora não tinha certeza se Sara sequer me queria lá. Meu namorado ainda estava convidado e disse que achava que deveríamos ir para mostrar que não havia ressentimentos, mas a ideia de ver minha irmã caminhando até o altar, sabendo o quão chateada ela estava comigo, me deixava nauseada. Tentei ligar para Sara algumas vezes, mas ela não atendeu. Deixei mensagens de voz pedindo desculpas e dizendo que precisávamos conversar, mas ela nunca retornou. Eu até fui ao apartamento dela, mas ela não abriu a porta. À medida que o dia do casamento se aproximava, eu me sentia cada vez mais ansiosa. Meu namorado continuava dizendo para eu relaxar, que tudo iria se resolver, mas eu não tinha tanta certeza. Tive um pesadelo em que eu aparecia no casamento e todos se viravam para me olhar, sussurrando e apontando. Acordei suando frio. Atualização. As coisas pioraram depois da minha confrontação com Sara. Ela contou para nossa mãe sobre minhas acusações e minha mãe ficou furiosa comigo. Ela me ligou gritando sobre como eu poderia ser tão egoísta e paranoica logo antes do casamento de Sara. Como você pode acusar sua própria irmã de uma coisa dessas? Ela exigiu. Tentei explicar meu lado, mas ela não quis ouvir.
Ela me disse que eu precisava pedir desculpas a Sara imediatamente e consertar essa bagunça. A tensão em nossa família era insuportável. Sara ainda não falava comigo e agora meus pais também estavam chateados. Meu namorado, Tom, continuava insistindo que eu estava exagerando, o que só me fazia sentir mais solitária e frustrada. Uma semana antes do casamento, fui à casa dos meus pais para tentar resolver as coisas. Quando me aproximei da porta da frente, ouvi vozes abafadas vindas do lado da casa. Curiosa, dei a volta até o jardim e congelei em choque com o que vi. Parcialmente escondidos atrás de um arbusto grande estavam Sara e Tom. Eles estavam abraçados apaixonadamente, se beijando profundamente. A mão de Tom estava debaixo da blusa de Sara e suas pernas estavam enroladas na cintura dele. Eles estavam tão concentrados um no outro que nem perceberam que eu estava lá. Eu me senti como se tivesse levado um soco no estômago. Todo o ar saiu dos meus pulmões e, por um momento, não consegui me mexer ou falar. Então, quando a realidade do que eu estava vendo começou a se solidificar, uma onda de raiva e traição tomou conta de mim. Que diabos é isso? Eu gritei. Eles pularam assustados, parecendo culpados e chocados. O rosto de Sara ficou pálido enquanto Tom começou a gaguejar. Não é o que parece. Mas era exatamente o que parecia. Todas as minhas suspeitas, todos os meus medos que todos haviam descartado como paranoia, foram subitamente confirmados da pior maneira possível. Como você pôde fazer isso? Eu disse, chorando, com as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Minha própria irmã e meu namorado. Sara começou a chorar também. Me desculpa, ela soluçava. Não queríamos que isso acontecesse. Mas eu não conseguia ouvir suas desculpas. Virei e corri de volta para o carro, ignorando os chamados deles para que eu voltasse. Quando cheguei em casa, comecei a arrumar uma mala com algumas roupas e itens essenciais. Mandei uma mensagem para Tom, acabou. Não tente me contatar de novo. Depois, desliguei o celular e saí. Estou escrevendo isso de um quarto de hotel em uma cidade próxima. Não sei o que vou fazer a seguir. O casamento é daqui a alguns dias, mas não há como eu comparecer agora. Meu relacionamento acabou e minha relação com minha irmã pode nunca se recuperar dessa traição. Sinto como se meu mundo inteiro tivesse sido virado de cabeça para baixo. Todo mundo me fez sentir como se eu fosse louca por suspeitar de algo, mas eu estava certa o tempo todo. Não sei como vou confiar em alguém de novo depois disso. Então, Reddit, algum conselho sobre como seguir em frente daqui seria muito apreciado. Atualização. Depois do choque de pegar minha irmã Sara com meu agora ex-namorado Tom, passei alguns dias atordoada, mal conseguindo processar o que havia acontecido. Meu celular estava cheio de mensagens e chamadas perdidas de ambos, assim como dos meus pais, mas eu não conseguia me forçar a responder. Eventualmente, percebi que havia uma pessoa que merecia saber a verdade, Mark, o noivo de Sara. Com o coração pesado, liguei para ele. Quando Mark atendeu, pude ouvir a confusão na voz dele. Ei, o que está acontecendo? A Sara está uma bagunça, dizendo que você desapareceu e não fala com ninguém. Respirei fundo e contei tudo a ele. Expliquei minhas suspeitas iniciais, como todos haviam descartado minhas preocupações e, finalmente, o que eu testemunhei no jardim dos meus pais. Enquanto eu falava, Mark permaneceu em silêncio, ocasionalmente fazendo um som para indicar que ainda estava ouvindo. Quando terminei, houve uma longa pausa. Finalmente, Mark falou, sua voz baixa e controlada, obrigado por me contar. Eu preciso de um tempo para pensar sobre isso. Isso foi tudo o que ele disse antes de desligar. Fiquei ali sentada, olhando para o celular, me perguntando o que ele faria com essa informação. À medida que o dia do casamento se aproximava, não ouvi nada de Mark ou da minha família. Sara parou de tentar me contatar e assumi que ela havia convencido Mark a perdoá-la. A ideia de que ela poderia realmente se safar disso, que ela teria sido felizes para sempre enquanto minha vida estava em ruínas, me deixava enjoada. Decidi não comparecer ao casamento. Não suportaria ver Sara caminhar até o altar sabendo o que ela havia feito. Em vez disso,
Planejei passar o dia sozinha, tentando descobrir como reconstruir minha vida. No entanto, na noite do casamento, recebi uma ligação da minha prima, Emma. A voz dela estava baixa e excitada. Meu Deus, você não vai acreditar no que acabou de acontecer. Confusa, perguntei o que ela queria dizer. Emma começou a contar a história. Tudo parecia normal no começo, Sarah estava linda no vestido e Mark estava de pé no altar. Mas quando chegou a hora dos votos, Mark deu um passo à frente e disse que tinha um anúncio a fazer. Meu coração começou a acelerar enquanto Emma continuava. Mark disse a todos que não podia continuar com o casamento. Ele disse: eu não posso me casar com alguém que trairia a própria irmã e arruinaria a vida dela ao se envolver com o namorado dela. Sarah ficou completamente pálida. Então Mark se virou para os seus pais e disse: desculpe, mas acho que vocês deveriam saber o verdadeiro motivo pelo qual sua filha não está falando com nenhum de vocês. Emma continuou descrevendo o caos que se seguiu. Sarah começou a chorar. Meus pais pareciam chocados e confusos, e os convidados começaram a cochichar entre si. Mark aparentemente saiu da igreja, deixando Sarah soluçando no altar. Foi como algo saído de um filme, disse Emma. Todos ainda estão em choque, seus pais estão tentando descobrir a história completa com Sarah, mas ela está uma bagunça completa. Eu fiquei ali, atordoada. Parte de mim se sentiu justificada porque a verdade finalmente veio à tona, mas outra parte se sentiu triste pela dor que isso causaria à minha família. Você está bem? Emma perguntou quando eu não respondi. Eu não sei, respondi honestamente. Eu nunca quis que acabasse assim. Depois de falar com Emma por mais um tempo, desliguei e fiquei em silêncio, tentando processar tudo. A verdade estava exposta, mas a que custo? Meu relacionamento com Tom acabou, meu vínculo com Sarah estava destruído e agora toda a minha família estava em tumulto. Percebi que, embora a verdade tivesse vindo à tona, isso não corrigia magicamente tudo. Eu ainda tinha um longo caminho pela frente em termos de cura e reconstrução da confiança. Mas pela primeira vez desde que todo esse pesadelo começou, senti um pequeno alívio. Pelo menos agora eu poderia começar a seguir em frente sem o peso de verdades não ditas me segurando. Quanto ao que vem a seguir, eu não tenho certeza. Sei que vou precisar encarar minha família eventualmente, mas por enquanto estou dando um passo de cada vez. Se nada mais, essa experiência me ensinou a importância de confiar nos meus instintos e de me defender, mesmo quando os outros duvidam de mim. Para aqueles que me apoiaram durante essa provação, obrigado. Suas palavras de encorajamento significaram mais do que vocês podem imaginar. E para aqueles que estão em situações semelhantes, lembrem-se, confiem no seu instinto e não deixem ninguém fazer você duvidar de suas próprias percepções. Obrigado por assistir até aqui. Deixe nos comentários a sua opinião sobre essa história de hoje e considere se inscrever no canal como forma de apoio. Te espero no próximo vídeo.